As eleições na Federação de Triatlo estão a chegar e neste podcast damos voz aos dois candidatos. E é nosso dever investir na modalidade. Nós devemos estar conscientes onde é que investimos, não deve ser um acaso. E é isso que nós temos tentado fazer. O atual presidente Sérgio Dias apresenta uma recandidatura para novo mandato após 3 anos em funções e Fernando Feijão num regresso após ter estado entre 2012 e 2016 no comando da Federação de Triatlo. A qualidade, a segurança, a verdade esportiva são as prioridades que a Federação tem que ter. Um podcast pelo futuro do triatlo português, onde vais ficar a conhecer as ideias, as pessoas e os projetos de ambos os candidatos, que prometem dar tudo pelo triatlo em Portugal. Bem, já estou aqui reunido com Fernando Feijão, que é o candidato à presidência da Federação Portuguesa de Triatlo agora para as próximas eleições, já presidente da Federação entre 2012 e 2016, e também com Leandro Silva, que é o candidato a presidente da mesa da Federação Portuguesa de Triatlo. Foi um dos pioneiros do triatlo em Portugal e também um dos vencedores do triatlo de Peniche e campeão nacional de triatlo. Obrigado aos dois aqui pela vossa presença e por termos aqui um bocadinho para falar do que é o futuro também do triatlo nacional. A primeira pergunta que eu lançava, mais para o Fernando, era em relação ao motivo da candidatura. 8 anos depois de terem saído da Federação, renovam uma candidatura e eu gostava de saber, e acho que é uma pergunta boa para começar, o que levou a candidatar-se novamente à Federação. Ok. Então, boa noite também para vocês, para quem nos ouve. Boa noite, bom dia ou boa tarde, conforme a hora e o local, como é óbvio. Portanto, a pergunta é, de facto, pertinente e inteligente. O que eu quero dizer é que, apesar de ter um interregno de gestão da Federação durante 8 anos, eu mantive-me na modalidade, continuo a praticá-la, continuo a ser delegado à Assembleia Geral, continuo a dar o meu contributo, como, aliás, sempre dei há 34 anos que faço triatlo, desde 1º de maio de 1991, nunca mais abandonei a modalidade. De facto é a modalidade que eu abracei, a que me dá saúde, a que me traz amigos, e às vezes também há algumas pessoas que gostam menos de mim, mas pronto, isso também acho que é normal. E o motivo de me candidatar, efetivamente as coisas penso que não estão a correr pelo melhor, de certeza que não é por falta de vontade de quem lidera a Federação, as coisas nem sempre nos correm como nós desejamos. No entanto, penso que posso ter uma mais-valia ainda. Aqueles 4 anos foram difíceis, fizemos muito trabalho, também cometemos alguns erros. Portanto, a experiência adquirida, os pedidos que me foram feitos e, de facto, a necessidade de continuar um trabalho que foi interrompido, acho que levam a que eu pondere, a que eu dê mais um contributo para a modalidade. Portanto, modalidade essa que me referi, continuo a praticar. Portanto, eu não sou como muitos outros que passam pela modalidade. Eu tenho mantido permanentemente na modalidade, como eu referi, há mais de 30 anos que abracei a modalidade, tenho praticado outras, tenho feito outras coisas, como é normal, portanto, tenho dado o meu contributo para o coletivo noutras modalidades, atualmente ainda continuo a contribuir para outra modalidade, e é de facto um grande prazer que eu dou o meu melhor naquilo em que me empenho, em que me dedico. Pronto. Se calhar aqui passando ao Leandro também para contextualizar um bocadinho qual é que é também o seu papel aqui nesta candidatura e também estando aqui junto com o Fernando, quais é que são também as vossas prioridades assim imediatas em abraçar este novo projeto da Federação de Triatlo? Nós tivemos há 8 anos, eu e o Feijão, iniciamos a candidatura, ou neste caso há 12 anos, iniciámos a nossa candidatura à Federação de Triatlo e fomos eleitos, o Fernando como Presidente da Federação, eu como Presidente do Conselho Fiscal. Temos mantido alguma coerência e alguma ligação desde sempre à modalidade. O meu papel aqui, para além de candidato a Presidente da Mesa da Assembleia Geral, encerrei agora o capítulo do Conselho Fiscal, também não podia, por força da demissão que ocorreu em 2019, ser candidato a esse cargo. Eu demiti-me em 2019 em rota de colisão com
o órgão gestor da altura, mas o meu papel aqui é, para além de candidato, é mandatário da candidatura de Fernando Feijão. E, portanto, é nessa qualidade, nessa dupla qualidade que acompanho o Fernando. Já nos conhecemos há mais de 30 anos, não é? Mais ou menos ao tempo que o Feijão faz triatlo que nos conhecemos e que tivemos várias atividades em conjunto. E, portanto, é uma associação natural nesta atividade. Sim. E aí, Fernando, há bocado estava a dizer que existem, obviamente, e isso foi um dos motivos de se terem candidatado, apresentarem a vossa candidatura, é que existem coisas que poderiam estar a ser mais bem feitas. Quais é que são esses aspectos que, à primeira vista, veem como críticos mudar, que possam ser feitos diferente e que vejam e identifiquem um problema e tenham, obviamente, soluções também pensadas para essas áreas? Concretamente e objetivamente, é ouvir os agentes da modalidade. Não podemos olhar só para o nosso umbigo, temos que olhar para fora. Temos que contactar com os clubes, saber das suas necessidades, das suas dificuldades. Os atletas, os árbitros, todos os agentes da modalidade precisam ser ouvidos. E com eles, com a sua ajuda, sabendo as necessidades, a Federação tem sucesso. A Federação serve para ser o moderador, o facilitador, o regulador da modalidade de triatlo. A modalidade tem que ser toda ela unida. Não podemos ter o país dividido ao meio, ou em 2 ou em 3. Isso é o primeiro passo a dar. Depois, apoiar os organizadores privados. Hoje são uma realidade que é bem-vindo ao triatlo, é uma realidade que organiza bem as provas. A Federação, neste momento, não tem recursos, tem desvalorizado os seus recursos humanos e, ao longo destes 8 anos, praticamente não se fez investimento. A modalidade tem as viaturas obsoletas e todas estão gastas. Os equipamentos de classificações são aqueles que lá deixámos há 10 anos, há 12 anos. Estão obsoletos, estão deteriorados. O uso intensivo levou a que os filamentos estejam todos praticamente inúteis. E os IAs não leem as passagens dos atletas convenientemente, o que provoca descontentamento, provoca abandono, e nós temos é que criar condições de atratividade para os atletas e de retenção daqueles que por cá andam. Portanto, a modalidade é praticada por triatletas que gostam de fazer desporto e de fazer desporto no triatlo. Não é fazer em águas abertas, BTT ou corridas quando tiverem triatlo. Portanto, não tendo provas de triatlo, claro, todas as modalidades são concorrentes umas das outras e o triatlo, particularmente, tem vários concorrentes a quererem retirar os atletas. As modalidades estão a crescer de um modo geral. O triatlo, como se verifica, e basta olhar para o relatório e contas do último ano, de que cresceu no número de atletas no ano passado. A participação foi ao nível de há 10 anos atrás. Se formos a ver, a participação é semelhante a 2013. Se formos a ver, os atletas com estatuto de alto rendimento, neste momento, são ao nível de há mais de uma década. Temos que apostar em todos estes setores. Claro, neste momento, a Federação, em termos financeiros, está, como toda a gente sabe, está em situação de falência técnica. Depende dos fornecedores, de 2 ou 3 fornecedores. Temos que atender a esses pormenores, a esses fatores e recuperar, provavelmente, ir-me-ás perguntar à frente como é que vamos recuperar a parte financeira, mas temos que investir, ao mesmo tempo temos que recuperar, porque o que foi feito ao longo destes 8 anos, desde que eu saí da modalidade, eu e a equipa que me rodeia, porque uma grande parte da equipa é a que veio comigo de 2012 a 2016, o que se fez foi reavaliações, foi reintegrações. Para quem não sabe o que são as reintegrações, é amortizações, era o termo que utilizavam, amortizações do capital, das viaturas, dos imóveis, etc. E consumiu-se todos esses recursos.
nada foi gasto, ou pouco foi gasto, em modernização e em substituição de equipamentos. Claro, neste momento a Federação não tem condições, se não se renovando rapidamente, não tem condições de concorrer sequer com o mais pequeno portanto, organizador de provas. Hoje é sabido que as provas do Desafio Norte se tornam mais aliciantes do que as provas da Federação. A Federação cada vez tem menos participantes. E isso deve-se a quê? Deve-se à falta de qualidade, deve-se à falta de escolha dos locais, deve-se à imprevisibilidade do calendário desportivo. Portanto, isto é todo um trabalho que temos que fazer e é por aí que nós vamos, de certeza absoluta, depois do dia 8 de novembro. Eu só adiantaria aqui uma coisa. Tal como há 12 anos apanhámos uma situação complicadíssima do ponto de vista económico ou financeiro, com recursos, não se esqueçam que foi em 2012, era a grande crise de soberanos, não era? Portugal vivia uma crise profunda, porque estávamos intervencionados e havia cortes a todos os níveis nos apoios do IPDJ. Tal como com muito pouco conseguimos mesmo assim dar a volta à Federação e investir, tal como o Fernando disse, no novo sistema de classificações, desta vez também conseguiremos com mais recursos ainda, porque os recursos existem. Não tenho dúvida nenhuma que conseguiremos, tal como há 12 anos, inverter a atual situação de falência técnica e dar à Federação aquilo que ela necessita, que é uma infraestrutura adequada. Já provámos há 12 anos, desta vez também o faremos, porque temos capacidade de gestão interna adequada para o efeito. Está bem? Era esse complemento que eu queria dar àquilo que o Feijão disse. O que eu ia agora perguntar era, relativamente a investimento externo de patrocinadores e investimento privado, se isso é uma prioridade para a Federação, uma vez que não se pode só valer se calhar do investimento do Estado, e nós já tivemos alguns patrocinadores, a Federação já teve patrocinadores, mas acho que existe essa se calhar necessidade e poderá ser uma mais-valia. É uma prioridade para vocês? Pensam que seja uma das formas de também contribuir para aqui o equilíbrio financeiro da Federação? Sim. Hugo, temos que começar pelos recursos existentes. Não é por acaso que o nosso lema é valorizar o triatlo. Valorizar o triatlo significa também valorizar os seus recursos. Os recursos humanos e os recursos materiais, financeiros, etc. A Federação, na minha perspectiva, na nossa perspectiva, não tem valorizado os seus recursos humanos. E os recursos humanos são o bem mais importante de qualquer instituição, qualquer empresa ou organização. Portanto, vamos começar por aí, por valorizar os nossos recursos humanos. Depois, os recursos financeiros que nos sejam colocados à disposição. Paralelamente, e temos na equipa 4 pessoas na área do marketing e da publicidade. Temos pessoas na equipa com dezenas de anos de conhecimento, prática, de gestão, quer empresarial, quer desportiva. Basta dizer que eu, o Leandro e outras pessoas que estão na modalidade fazemos parte de órgãos sociais, de federações, há dezenas de anos. Portanto, temos experiência, temos know-how, temos conhecimento e temos vontade. Acima de tudo, temos vontade. Eu tenho uma equipa que me acompanha de 10 diretores. Pessoas que têm provas dadas ao longo da sua carreira profissional que não precisam provar nada a ninguém. Estão comigo há dezenas de anos também. Tenho pessoas que foram meus colegas há 40 anos. Portanto, são pessoas que não vêm para aqui nem por qualquer aspecto material, não vêm para aqui para se valorizarem, portanto, em nenhum nível. Vêm pela modalidade, pelo desporto e muitas delas por amizade ao Fernando Feijão. Conhecem, como eu digo, há dezenas de anos e também acho que não tenho nada a provar, portanto, mantenho na modalidade independentemente do resultado final, como tenho mantido até agora. Eu tenho sido ligado à Assembleia Geral e vou às Assembleias Gerais. Critico nos locais próprios tudo aquilo que acho que deve ser criticado, sempre no sentido positivo. Raramente me ouvem, mas de qualquer modo, agora estou aqui para tentar provar que é possível.
e assim os delegados acreditem que de facto é possível. Temos é que ter paixão, temos que nos dedicar, temos que ser presidente a tempo inteiro, tem que ser profissionalismo, independentemente de não ser uma profissionalização. Mas tem que haver profissionalismo de todas as partes, valorizando os recursos existentes, principalmente os recursos humanos. As pessoas têm que se sentir motivadas. Não podem ser encostadas a uma parede e fica para aí e a Federação a pagar. Eu recordo aqui que um técnico que esteve comigo foi aumentado em mais de 50% pelo presidente que veio a seguir. Posteriormente, o outro que foi eleito despediu, indemnizando-o. Quem é que esteve mal? Alguém esteve mal neste percurso. Pronto. Os recursos humanos, continuo a dizer, são o bem mais precioso que a Federação tem. E tem recursos humanos muito valorosos que nós temos que recuperar. Porque têm sido, de facto, maltratados nos últimos anos. E comigo não vão ser maltratados. Tal como os clubes, vão ter que ser ouvidos, a formação, os treinadores. Todos vão ter que ser ouvidos. E eles vão dar a sua opinião e, dentro das possibilidades, vamos de acordo com as suas necessidades. Ok. No fundo, só fechando o tema da gestão financeira, passa muito mais do que captar o tal investimento, passa por muito olhar ao que existe, aos recursos que existem e lá está. Às vezes falamos do baixo investimento, mas falamos às vezes pouco da forma como gerimos o dinheiro e o orçamento disponível e, portanto, passa muito por reestruturar toda uma organização com os recursos que se tem, reestruturar e dar outras condições e apostar onde se tem de apostar e investir e às vezes poupar ou reduzir custos em outras áreas que se calhar podem estar a ser menos bem geridas. Feijão, queres que eu... Deixa-me só... Vamos aqui, só aqui uma... Se calhar a minha componente financeira no passado. A Federação atualmente vive com mais do dobro dos recursos que vivia há 12 anos, quando nós estivemos lá. E vive pior. E é preciso perguntar porque é que vive pior, apesar de ter muito mais do que nós tínhamos, e na altura vivemos razoavelmente tranquilamente, conseguimos recuperar uma situação de falência técnica, porque é que atualmente vive pior, não obstante tendo mais recursos. Os recursos potencialmente captáveis através de patrocínios são importantíssimos e vão ser naturalmente trabalhados. Mas gerir aquilo, os recursos existentes, que são razoavelmente bons, é fundamental, e saber gerir de forma a aplicar naquilo que é o fundamental e deixando o acessório de lado. E o Feijão, como ninguém, soube na altura e saberá hoje fazer, acompanhado com a equipa dele, saberá fazer essa gestão prudente, cautelosa, mas nunca cortando naquilo que é essencial, que é a prática desportiva, o desenvolvimento desportivo, o alto rendimento, a internacionalização dos atletas, mesmo muitas vezes até noutras áreas que não só o triatlo, a modalidade olímpica. E, portanto, é por aí, é por uma gestão mais eficaz que nós demonstramos que sabíamos e sabemos fazer, que passa o sucesso da gestão do Feijão. E o Feijão é a pessoa adequada para o fazer, conhecendo há mais de 30 anos, sei isso perfeitamente. É a seriedade. É o servir e não servir-se, não é? Que é fundamental. É o servir a modalidade de uma forma profissional, mas nunca servir da modalidade. Ainda nesse campo, a recuperação só é possível evitando o desperdício. Não pode haver desperdício. A modalidade só consegue atrair patrocinadores se tornar atrativa. Nós temos que ter provas atrativas, ter atletas de topo, no topo, para podermos vender a modalidade, vender a imagem da modalidade. Enquanto isso não acontecer, todos os patrocinadores nos abandonam. Nós tínhamos a Honda que dava milhares de equipamentos, para não dizer milhares, dezenas de milhares de euros à Federação. Abandonou. Tínhamos a Vitalis,
milhares ou milhões de garrafas de água todos os anos. Abandonou. Tínhamos o Lidl. Abandonou. Quem é que nós temos? Tínhamos a Santa Casa. Saiu daqui e de várias federações. Mas o que é que nós temos hoje? E porquê? Porque temos de ter uma modalidade atrativa. Possa vender-se aos patrocinadores. Por isso é que nós temos 4 pessoas nessa área. Coincidência? Pode ter sido. Mas temos 4 pessoas nas 10 que fazem parte da direção para trabalharem essa área. Provavelmente vamos ter que pagar a alguns dos diretores. Não é ao presidente. Não é por isso que ele deixa de ser tão profissional quanto os outros. Mas, provavelmente, vamos ter que socorrer. Claro. Portanto, vamos ter que nos socorrer de alguns recursos para fazer face portanto, a essa área. Como há muitas outras, mas pronto, essa concretamente, portanto, as pessoas ficam já mais ou menos elucidadas que, se isso se vier a justificar, teremos que remunerar simbolicamente 1, 2 ou 3 diretores da Federação. Pronto, isto gostava que ficasse claro, que é para não haver dúvidas depois, mas eu acho que, acima de tudo, o que tem que primar na Federação é o diálogo, a transparência. Nós gerimos recursos públicos. Tem que haver a máxima transparência. Não pode ser uma opacidade. E muitas vezes as pessoas não acreditam. Até porque é que não acreditam na modalidade? Porque não acreditam nas pessoas. Eu fico com pena porque, como eu digo, a modalidade é a minha paixão. Eu, quando falo no triatlo, eu emociono. E custa-me ver certas coisas. E quando eu alerto. Portanto, não vale a pena dizerem hoje que a Federação hoje já não está em falência técnica. Não sei se está, se não está. As últimas contas que foram apresentadas estavam em falência técnica. Hoje ainda não se apresentaram contas. E há sempre surpresas. Porque há devoluções que muitas vezes se tem que fazer ao Estado. E essas devoluções ocorrem porquê? Porque os programas não são convenientemente executados. Porque o Estado financia programas. E se o dinheiro não vai para o programa para o qual foi atribuído, pois a Federação, no final do ano, é chamada a repor esses recursos, como já foi no passado. Em 2012, fomos surpreendidos com verbas avultadas para devolver. Portanto, isto já não é caso que desconheçamos. Pronto. Mas, de qualquer modo, passa por valorizar os recursos humanos, valorizar os atletas, dar ouvidos e considerar os treinadores como processo do desenvolvimento, como sendo eles uns dos elementos que mais contribuíram para o sucesso em Paris. Coisa que não tem sido feita. Eu tenho falado com muitos treinadores, com muitos atletas, com muitos clubes, e de facto o que me dizem é que é um autismo total. E isso não se pode praticar, não se pode ouvir de uma federação desportiva. Isso não se pode ouvir, porque a federação não é nossa, não é minha, é nossa. É dos triatletas, particularmente, dos clubes, mas se não houver atletas não há federação, não há necessidade de existirem federações se não existirem praticantes, não é verdade? Sim, e eu há pouco tinha uma subquestão quando o Leandro estava a falar e estava-me a aparecer essa questão, que é uma frase que disseram foi cortar aquilo que não é essencial e obviamente o que é essencial e importante para a modalidade tem de ser investido e tem de ser mantido. Uma ou duas coisas que à partida vocês vejam que são áreas em que a Federação está a gastar dinheiro e que não devia. Se puderem identificar alguma área. Por exemplo, o que eu tenho vindo a ser alertado é na programação das viagens, onde há um desperdício avultado. Inclusive, o que me têm dito é que há atletas que chegam ao aeroporto
para embarcar e não tem bilhete de avião. Portanto, acho que pior do que isto, acho que não é possível, não é? Temos que ser rigorosos. Só para ter uma ideia ao nível de gestão a que estamos aqui a falar. As viagens têm uma métrica. Custam, há uns anos atrás, tinha uma métrica cada 1000 milhas 50 euros. Agora está um bocadinho mais elevado. Mas há uma métrica que é medida, a medida que é assim, uma viagem tem um preço por cada 1000 milhas, um preço indicativo por cada 1000 milhas. Se for ver o desvio padrão das viagens que são realizadas pela Federação, tem um desvio padrão gigantesco e tem valores absurdos. Isto significa falta de programação. Comprar viagens e cumprir um orçamento de viagens e fazer as viagens todas com um orçamento adequado é preciso saber. É preciso saber comprar, é preciso saber gerir, é preciso saber programar. E isso é fundamental. E isso é a capacitação que nós temos, que nós demonstramos desde a capacitação da equipa de gestão, à capacitação da equipa que fiscaliza. Também são pessoas com dezenas de anos de gestão de coisas, de bancos e coisas. Portanto, a experiência, a capacitação, e quando eu lhe disse que há uma métrica, é porque, como nas minhas funções, fui administrador de uma casa chamada Caixa Geral de Depósitos, em que tínhamos a obrigação de controlar despesas e eu tinha o pelour da contratação toda. E, portanto, só para ver, a experiência conta aqui, conta para saber programar, saber utilizar os recursos adequadamente. E é isso que a equipa de Feijão vai pôr em cima da mesa. Uma gestão adequada dos recursos existentes. Ok. Sim, fica aqui um ponto e um ponto bastante importante, como as viagens, que acaba por ser também sempre uma despesa enorme para a Federação, e acho que aqui não só o tema viagens, custos, mas também o tema planeamento das mesmas, para também enquadrar os atletas da melhor maneira possível, para estarem o mais preparados possível para a prova, não é? Porque é diferente viajar durante a madrugada ou viajar de manhã, ou ver os fusos horários e tudo mais, e há uma data de coisas que, e sendo eu do alto rendimento, sei bem das dores que às vezes alguns atletas passam por alguns digamos, problemas com as viagens. Tal como o Feijão, eu viajava na minha vida profissional tipo 150 mil milhas por ano, vários anos, 200 mil, e portanto conheço quase o mundo nessa matéria. É fundamental a programação desta coisa, é fundamental para saber, primeiro, tirar o máximo partido de um atleta até. Ou seja, programar significa também depois potenciar aquilo que é potenciar o descanso e a recuperação do atleta, porque cada vez que viaja, cada vez que faz uma viagem intercontinental, sobretudo com jet lag, todos nós sabemos quais são as consequências. Todos nós sabemos que são 3 dias para recuperar, cada 2 horas demora 1 a 2 dias a recuperar, cada 2 horas de jet lag. E, portanto, nós temos todos que saber trabalhar todo o planeamento, de modo não só naquilo que diz respeito ao custo da viagem, adequá-la ao orçamento existente, mas acima de tudo potenciar depois do retorno do atleta, para que ele também possa dar o devido retorno àquilo que é o investimento que nós fazemos nele próprio, não é? Certo. Esclarecida em relação a esse ponto, eu tenho só mais três tópicos para abordar, e um deles é o alto rendimento, e também aqui nas viagens já começámos a tocar um pouco nesse ponto. Queria só um breve comentário em relação ao que seriam mudanças no alto rendimento. Muitos atletas e alguns comentários que eu sei temem sempre um pouco as mudanças de DTN, de presidência, porque alteram-se critérios, alteram-se abordagens, oportunidades, aposta-se mais na formação, aposta-se mais na elite, no sub-23. Há primeiro, saber se é possível revelar alguns nomes DTN, ou quem vai estar responsável pela parte do alto rendimento na vossa lista, e também se há alguma ideia, alguma lógica já pensada para o que é que nós queremos projetar para o alto rendimento. Vamos querer apostar mais na formação, vamos querer dar oportunidades a todos, vamos tentar ampliar, se calhar, a nossa base de atletas de topo,
porque eu acho que aí, e dando a minha perspectiva, temos muito bons atletas, mas se calhar precisamos de ter um lote mais alargado para termos mais opções em várias provas e não estarmos sempre dependentes de 2, 3 atletas que acabam por fazer a nossa seleção. Queria só um comentário no alto rendimento. Sim, portanto, o alto rendimento, os atletas de topo, são a montra de qualquer modalidade. A esses não pode faltar nada. Os atletas olímpicos, para além de já terem a Bolsa Olímpica, mas portanto, a Federação recebe fundos para a preparação deles. E esses não têm qualquer problema porque portanto, a parte deles está perfeitamente garantida. Nós temos é que arranjar recursos para, de facto, elevar outros para esse patamar. E isso é que é o importante cada vez mais. Portanto, claro, temos que começar na base. Se não tivermos uma base de formação muito alargada, não conseguimos ter atletas no topo. O Vasco Vilaça anda no triatlo desde menino. O Ricardo Batista, que são as nossas duas grandes referências neste momento, andam no triatlo desde pequenino. A Maria Tomé, a Melanie, a vida deles foi triatlo. Portanto, se não criamos condições a outros jovens, a substituição não se faz. Portanto, temos que criar condições e esses podem estar descansados. Portanto, os do topo da pirâmide têm a sua condição já conquistada. Não é aí que se vê problema, nem eles sentem problemas de certeza absoluta. Então, eles também já me conhecem, porque eles são do meu tempo. Eles estavam cá quando eu por cá passei. Portanto, esses já me conhecem e estão à vontade. Esses têm que ter tudo. Depois, de facto, é apoiar a formação. Relativamente aos recursos para gerir o alto rendimento. Nós temos recursos internos e temos que os valorizar. Nós temos um recurso que não tem sido minimamente aproveitado na Federação e vai ser aproveitado. Depois, eu tenho formação técnica. Vou estar ao lado deles sempre. Se for preciso acompanhá-los, se for preciso mudar uma roda de uma bicicleta, eu tenho capacidade de o fazer. Também tenho o curso de grau 3. Não utilizo, contrariamente a muitos outros que não deviam utilizar também, mas utilizam. O meu curso de grau 3 é só para me dar conhecimento, satisfação e saber. Sou um curioso do saber. Portanto, temos condições técnicas, temos recursos humanos, porque se calhar, se aproveitássemos os recursos que temos na Federação, não corríamos, não desperdiçávamos tanto dinheiro em viagem. Eu sei como é que as coisas funcionam internamente na Federação, ou como é que funcionavam no meu tempo. Portanto, aí estão logo dois passos enormes, gigantes. Em 2016, 2015, 2014, se eu tivesse os recursos que têm passado pela Federação nos últimos anos, éramos uns heróis. Tínhamos feito coisas extraordinárias. Não fizemos. Vamos tentá-lo agora. E vamos ainda a tempo, provavelmente. Agora, de facto, os nossos atletas de topo, de facto, e os treinadores, porque não é só os atletas. Temos treinadores dos melhores do mundo. Temos que lhes dar ouvidos, temos que os apoiar e sermos, como eu disse já, portanto, penso eu, facilitadores. A Federação tem que ser um facilitador e um apoiante desses treinadores, desses atletas, porque são eles, de facto, a nossa bandeira. Portanto, e se não tivermos uma bandeira bonita, a brilhar e ao vento, agitada, não vale a pena termos bandeira também. Pronto. Acho que é importante valorizarmos, mais uma vez, os recursos existentes. Sei que, portanto, muita gente quer saber quem é o DTN, provavelmente nem vamos ter DTN. Provavelmente vamos ter um grupo de pessoas que vão dar a sua opinião no momento certo para a modalidade. Temos alguns contactos, mas só os utilizaremos. Portanto, para já nem os posso, nem os devo divulgar, são pessoas que estão a serviço de clubes, não é? Mas o que eu penso é que só utilizarei recursos externos se os internos provarem que não são capazes. Mas eles vão ter a oportunidade deles de demonstrarem que são capazes. E eu estou convicto que todos os que lá estão são pessoas capazes.
independentemente da área onde se encontrem. Poderá eventualmente ser preciso mudá-los de área, mas isso portanto, é vida e cada vez mais nós temos que nos ir adaptando a áreas que ou gostamos menos, ou estamos menos, temos menos prática daquelas áreas, mas ajustamos rapidamente. Aqui só adiantando aqui indo um bocadinho ao programa e usando aqui um bocadinho alguma informação que emana também das práticas que vêm do Comitê Olímpico, não é? Nós temos 3 grandes camadas no alto rendimento, que são, a primeira camada são as esperanças olímpicas, é a formação, esperanças olímpicas. Temos uma segunda camada que é aqueles que estão no auge, tal como Vasco de Vilaça, agora o Ricardo Batista, estão no auge da sua carreira. E depois temos os outros que estão no ocaso estão na fase começa a ser mais descendente da sua carreira profissional. E o Comitê Olímpico, por acaso, e isto logo em 2012, quando nós fomos para lá, na altura, e eu fui o representante da Federação no Comitê Olímpico, lançou um conjunto de programas, tanto do lado das esperanças olímpicas, como do lado daqueles que vão cessar as suas carreiras, no sentido de os valorizar. E, portanto, o que é que os atletas podem esperar de nós? Podem esperar um contributo imenso, por um lado, na formação, naquilo que são as esperanças olímpicas, naquilo que são, como os que estão hoje em dia na pujança da sua capacitação, aqueles que são atletas de alto rendimento, da elite das elites, e os outros que estão a cessar as suas carreiras, mas têm um contributo imenso à modalidade e devem continuar a fazê-lo. E devem ser valorizados naquilo que é a sua vida depois do alto rendimento. E valorizá-los nesta amplitude destas 3 camadas, é fundamental. E isso é o conhecimento que o Feijão evidencia aqui, que é usar a capacitação interna para valorizar as pessoas. Porque os atletas são isso. Os atletas de alto rendimento são pessoas. Não é? Claro. E que vão ter vidas para além do desporto. Está bem? Sim. Últimos 2 temas, sendo que o último é quase uma mensagem final, direcionada mais a um determinado público, que no fundo é quase a base de quem nos está a ouvir, e muitos também irão ser, obviamente, preponderantes nesta decisão de quem será a nova lista a vencer. Mas último ponto, e também o Fernando já falou disto há pouco, a organização de provas. Eu já tinha este tema. Os eventos organizados pela Federação, e isto é uma opinião que não estou a dar a opinião de mim, estou a dar a opinião pública, é geral. Não é, posso também concordar um pouco nesta opinião geral, mas é que os eventos têm-se mantido relativamente iguais ano após ano. Se calhar a organização que existia há 6 anos, ou há 7, ou há 8, ou há 10, está-se a fazer exatamente a mesma coisa, sendo que os organizadores externos, como temos, por exemplo, o exemplo agora da prova de São Martinho, que apesar de ser pela Federação, teve a participação e a organização à parte, e viu-se a qualidade, viu-se o que é que se conseguiu trazer de novo, e a felicidade que as pessoas tiveram no pós-prova, e mesmo durante a prova a organização esteve muito bem. Organizadores externos, relação com a Federação, melhorar as provas. Acho que todos os atletas querem provas o melhor possível, querem ter a experiência, aquilo que procuram nas provas, seja Setúbal, Sines, Ironman, Challenge, provas lá fora, querem também tê-lo a nível nacional, nem que seja 90% do que conseguem ter nas outras. Como é que vai funcionar isto e em que medida os eventos vão melhorar? Efetivamente, tem-se mantido o formato, porque os locais têm vindo a ser alterados permanentemente, a qualidade é aquela que todos conhecemos, que andamos a praticar a modalidade. Acho que decaiu muito a qualidade, os locais das provas, e isso deixou de as tornar atrativas. Portanto, nós, deste modo, não conseguimos aumentar o número de praticantes, não conseguimos aumentar o número de filiados. O que é que temos que fazer? É, como eu referi já numa pergunta anterior, investir em equipamentos.
para tornar as provas mais transparentes, mais credíveis. Calendários, recuperar muitas das provas que tinham qualidade, locais aprazíveis, que os atletas gostavam, já tinham tradição. Temos que recuperar muitas dessas provas. Para além disso, temos que ter um calendário previsível e estável. O Campeonato Nacional da Distância Olímpica, que é a prova mais importante, na minha perspectiva, da modalidade, nos últimos anos não tem nem o local, nem uma data, nem a qualidade. Campeonatos nacionais, taças de Portugal, disputadas por 50, 100, 100 e poucos atletas, isso verificou-se há 30 anos quando eu comecei no triatlo. Isso não é inadmissível. Portanto, isso é desperdício. Isso é organizar provas em que todas elas dão prejuízo. Temos que fazer contas e evitar o desperdício. Isso é desperdício. Porque são mais os árbitros e o staff em algumas provas do que os atletas. Então, isso é uma montra da modalidade. Isso é uma atração para quem investe, para a autarquia que aposta numa prova de triatlo? Penso que não. Portanto, temos que falar com as autarquias, temos que falar com os atletas, porque o que é que leva um atleta a pagar 200, 300 euros por uma prova, ou mais, como eu já paguei, como é óbvio, portanto, toda a gente sabe, que eu também pago no Ironman, e pago no Challenge, e pago no... E para o Havaí é muito Sousa. mais que isso, Fernando. Para o Havaí não são 200. Eu também vou às provas, mas os atletas não estão disponíveis para pagar 200 euros por um alvo da federação. E estão disponíveis para pagar 200 euros ou 300, e muitas vezes a qualidade, em algumas provas privadas, também deixa um pouco a desejar. Mas as pessoas já vão na expectativa, e depois criticam, e a seguir corrigem. A seguir o privado vai corrigir. Portanto, o que é que nós precisamos fazer? Dialogar com os privados. Falar com eles, ver em que é que eles podem contribuir e colaborar com a modalidade, com a federação. Este também lhes interessa, porque nós é que formamos os atletas, uma grande parte deles pelo menos, para o sucesso das provas dos privados. Portanto, esse é o primeiro passo. Falar com eles, ver em que é que eles podem ajudar, em que é que eles podem organizar provas jovens, em que é que, portanto, se pode criar uma simbiose entre a federação e os privados. Que isto é uma realidade. Há 12 anos não era. Hoje está uma realidade com a qual nós convivemos e vamos conviver bem. Agora, o Presidente da Federação tem que estar na distribuição dos prémios de uma prova privada. Não pode abandonar uma prova privada e o organizador à sua sorte. Isso é fundamental. É fundamental unir o triatlo. É fundamental ouvir e dialogar e agir. É isso que nós vamos... O nosso propósito é exatamente esse. Mas, por exemplo, só fechando esse tema, poderíamos vir a ter, e seria possível, virmos a ter, por exemplo, um campeonato nacional de longa distância full no Ironman de Cascais, ou vir a ter o campeonato nacional de média distância no Setúbal Triathlon, ou em algum outro evento privado que surja? Isso seria possível de acontecer? Ou teria de ser um outro modelo em que a federação tivesse mais participação e não fosse um Ironman de Cascais ou um Setúbal Triathlon? Se puder, no fundo, dar aqui um pouco a perspectiva disso. A ITU e a ETU já têm parcerias nesse campo. Nós basta seguir o exemplo. Agora, aos privados não se torna atrativo, mas é uma questão de falar no futuro. No passado, o atleta não estava disponível para pagar 100 euros, por exemplo, para disputar o campeonato nacional no Triatlo de Lisboa. Ou não interessa ao Hugo estar a fazer, ou não interessava. Portanto, o futuro nós não sabemos, portanto, é uma questão de dialogarmos e ver. Por isso é que eu digo, ver até onde é que podemos unir esforços e fazer uma simbiose entre a Federação e o privado. Mas os preços que a Federação
pratica são inviáveis para um privado. Porque o privado tem custos superiores ao da Federação. Para já tem IVA e a Federação não tem. Para já tem menos apoios camarários que a Federação consegue ter apoios camarários. A Federação também recebe dinheiro para desenvolver a atividade esportiva e os privados não. Também a maior parte dos privados, as provas são autossustentáveis financeiramente. É o que interessa a um privado. O privado não pode investir numa prova e um ano ter prejuízo, mas é na perspectiva de lançamento. A pensar que é mesmo isso, é um investimento. Mas a Federação poderia contratar um privado para organizar a prova. Isso seria possível também. Ou seja, no fundo, não perdendo essas vantagens e regalias que a Federação tem e podendo ter as vantagens, seja do apoio que existe direcionado para as provas e também o IVA e etc., poder ter a ajuda de privados para organizar o evento da Federação. Não tem que haver problema. Isso já se verifica em Coimbra. Sim. O triatlo longo de Coimbra, portanto, o Campeonato Nacional de Triatlo Longo em Coimbra é uma parceria entre a Federação e portanto, o organizador do Triatlo de Coimbra. É isso que eu digo. Portanto, tudo é possível desde que haja diálogo e entendimento. Sim. Desde que haja diálogo e entendimento. E que portanto, as vontades se encontrem para bem da modalidade. Pois é assim. A função da Federação é uma. A função do privado é outra. Os objetivos da Federação é maximizar o número de atletas, é apoiar o alto rendimento, é apoiar a formação. O privado é organizar provas que tenham um retorno financeiro. Pronto. O organiza provas porque gosta muito do triatlo, isso é inegável. Mas também porque tem uma expectativa, pelo menos não tem prejuízo. Pronto. E a Federação tem organizado muitas provas cuja finalidade, o objetivo da Federação não é só, nem é o lucro, é o desenvolvimento da modalidade. É o fazer crescer, é o tornar atrativa, é o tornar fácil, é o tornar viável. Portanto, tem que se dialogar e encontrar pontos de encontro. Pontos em comum permitam, de facto, os privados organizarem provas da Federação e se calhar vice-versa. Portanto, a Federação tem organizado muitas provas privadas. A minha, por exemplo, é o exemplo que deste e mesmo, portanto, o São Martinho do Porto. A Federação é que é o organizador. Portanto, os organizadores locais são angariadores, no fundo, de patrocínios. E isso é importante. Isso, através dos clubes, pode-se fazer perfeitamente. E essa é uma função também da Federação. É ajudar os clubes e os organizadores locais a ganharem dimensão. E a contribuírem também para o crescimento da modalidade. Porquê é que a corrida e as provas do BTT e outras evoluíram? Porque os privados começaram a organizar provas. Começaram a dar visibilidade e os atletas começaram a ter muitas provas para competir. Portanto, se não existirem provas, os atletas desaparecem. Pronto, vão para outras modalidades que os atraem. E só mesmo fechando. Sim. Deixa só uma coisa muito rápida. Não vamos estigmatizar o tema dos privados. Quando uma coisa completamente diferente. Quando o homem vai ao espaço e usa privados, a NASA usa privados para ir ao espaço, porque tem que o fazer, não é? Porque os investimentos são de tal forma grandes que a utilização dos privados é essencial para promover o desenvolvimento da indústria aeroespacial. Uma coisa completamente ao lado, ou diferente, mas que deve ser olhada para aqui. Hoje em dia, a associação entre aquilo que são as entidades privadas e o público, que é a Federação, é fundamental para o desenvolvimento de uma modalidade, para aumentar a atratividade de uma modalidade, a atratividade da prova. É preciso que as provas sejam divertidas, sejam capazes de captar os mais diferentes públicos. Não é? A experiência, toda a coreografia da prova, toda a experiência deve satisfazer um conjunto de públicos diferenciados. É aqueles que vão, no atletismo, iam com uma bandeja e os outros que iam
uns iam esforçar-se e outros iam divertir-se. A congregação destes públicos no triatlo é fundamental fazer isto. É fundamental satisfazer os vários públicos e criar provas atrativas. E cada vez mais, se não houver uma boa associação entre aquilo que são os privados e o público, que é a Federação é uma entidade pública desportiva, é quase pública, está sob a alçada do Código de Processo Administrativo. Se não houver uma boa ligação, garantidamente a modalidade não se desenvolve, não cresce. É fundamental. O privado é fundamental para crescer, para desenvolver. Qual é a dúvida? Sim, já antes de agora, passar. já agora Sim, só uma sim. questãozinha. Sim. Epá, eu pedia que lessem o nosso programa, ele está disponível e está lá tudo. Está lá tudo o que é possível fazer. E é o que nós vamos fazer. Não sei se é no ano, se é em 2, se é em 3, mas que o vamos fazer é uma realidade. Portanto, leiam o programa e depois está lá tudo, como eu digo, e depois apontem o dedo quando nós não realizarmos aquilo que nos propomos. Até para apontar o dedo está lá uma coisa, que é o provedor da Federação. Temos um provedor para quem quiser apontar o dedo, que é a consciência crítica da própria Federação, que é uma figura que nós estamos a criar, que é uma coisa única até nas federações desportivas, que é para aqueles que nos querem apontar o dedo e dizer estes gajos estão a fazer mal. Meus caros amigos, está aqui. Certo. E eu só tinha aqui uma última coisa em relação aos privados, que nem podem fazer o comentário ou não, que é: temos muitos praticantes de triatlo novos em Portugal. Quantos é que desses traduzem em licenciados? O Ironman de Cascais esgota com 1000 e tal portugueses. Setúbal, Sines, outros eventos. A parceria Federação-Privados poderia ser uma ponte para captar licenciados que fazem só os privados e não fazem provas da Federação, porque isso é uma realidade que surgiu há pouco tempo, mas que é muito verdade. Há muita gente que faz, mas não é licenciado, que é algo que há mais anos, se calhar no vosso mandato, não existia. Praticamente todos os triatletas, a maioria, aqueles que eram consistentes, eram licenciados. Com o aparecimento do Ironman, com o aparecimento de privados, e muita gente não precisa da Federação para fazer triatlo, fazem os eventos privados. E, portanto, se houvesse esta parceria Federação-Privados, poderia haver vantagens para os federados e haver aqui esta ponte para que mais gente se pudesse também licenciar. E obviamente que os licenciados é uma grande parte também do que é a força da Federação, não é? Sim. Olha, nesse campo começo já por fazer um apelo. Todo aquele que pratica triatlo fora da Federação deve federar-se. Nem que seja apenas e só pelo seguro desportivo. O seguro desportivo é um seguro de grupo muito mais acessível do que se o atleta subscrever um seguro individual. E quem anda na estrada todos os dias, por favor, não andem sem seguro. O seguro de acidentes pessoais é um seguro acessível através da Federação e não correm o risco. Portanto, eu sei que o montante em causa, tanto de tratamentos como de morte ou invalidez permanente, não é muito expressivo, mas é importante. Depois, de facto, eu também conheço muita gente que começa logo pelo Alfa ou pelo Ironman. Mas também fazem isso exatamente por causa da falta de atratividade das provas da Federação. Porque eu não pago 200 ou 300 euros por uma prova por prazer. Se eu tiver uma prova a 60 euros, vou pagar 200 ou 300. Temos é que, se queremos cativar atletas para as nossas provas, temos que as tornar mais atrativas, mais verdadeiras, mais justas e escolher os locais onde a sinistralidade seja reduzida ou mínima. Claro. Porque a primeira coisa que o atleta quer é segurança. E eu, efetivamente, nas provas, quer da HMS, quer do Ironman, quer todas as privadas que eu tenho visto, a sinistralidade é muito reduzida. Apesar da quantidade de atletas em prova.
Portanto, alguma coisa é. Portanto, é preciso vaias no número suficiente nos locais perigosos. É preciso voluntários. De facto, um privado que organiza 1 ou 2 provas por ano tem essas facilidades. Portanto, consegue mobilizar as pessoas para uma prova por ano ou 2. A Federação, sendo todos os fins de semana, tem muito mais dificuldades. Mas temos que ter imaginação. E a qualidade, a segurança, a verdade esportiva são as prioridades que a Federação tem que ter. Caso contrário, os atletas começam a abandonar. Portanto, em vez de sermos uma modalidade atrativa, em vez de retermos aqueles que temos, estamos a perdê-los. Portanto, vamos ficando vazios dos nossos próprios atletas. Portanto, já nem sequer atraímos outros, como vamos perdendo os próprios que temos. Pronto. Basicamente é isto. Okay. Certo. Eram estas as questões. Queria apenas seja do Fernando ou dos dois, uma pequena mensagem final, também direcionada aos atletas, aos clubes, que engloba um bocadinho todos os que nos estão a ouvir, e que seja, no fundo, um resumo aqui da vossa candidatura e do vosso objetivo ao assumirem aqui este compromisso com os atletas e com os clubes, não é? Que, no fundo, estarem ao serviço da Federação e do crescimento do triatlo. O que eu poderei dizer apenas e só é que esta é uma oportunidade. Não é minha só, é nossa. É a oportunidade do triatlo. Eu acho que as pessoas vão aceitar, vão acreditar, vão me dar a oportunidade de demonstrar, apesar dos meus quase 70 anos. Se não acharem que não devo, que não mereço, que não tenho condições de continuar a gerir a modalidade, eu vou continuar a praticá-la, pronto, e a ser delegado à Assembleia Geral, e vou andar por cá, que não vou abandonar a modalidade, mesmo que não seja escolhido para Presidente da Direção. Muito bem. O Leandro, obrigado, penso Fernando. Que já saiu. Sim. Estamos na hora de jantar, isto tanto Pronto. há que dar um desconto. O Fernando está aqui sem hora de jantar, mas olha, muito obrigado, Fernando, e também ao Leandro pelos comentários, e desejar aqui uma fase final de candidatura e votos de sucesso aqui para a vossa lista e para o triatlo. No fundo, este podcast é para estarmos aqui a dar-vos ao máximo a conhecer também a lista do Fernando, e iremos ter a oportunidade depois de também falar com a outra lista e termos uma outra versão, mas obrigado e bom jantar, e obrigado a todos por terem assistido. A nossa lista já entregou, portanto já foi entregue, já está formalizada, portanto a partir de agora é uma realidade para dia 8 de novembro. Não se esqueçam, mobilizem-se. Obrigado. Obrigado a todos. Tchau, obrigado, Fernando.